Olá pessoal, aqui professora Renata, da Nata da Neuro. Hoje nós vamos dar sequência a uma série de vídeos do estudo do sistema nervoso. Eu dividi esse conteúdo em várias partes para facilitar o entendimento. Então hoje nós vamos abordar a parte 2 e nós vamos falar da origem e desenvolvimento do sistema nervoso humano. Então, a gente começa falando de uma parte evolutiva, né, do sistema nervoso. Quando a gente fala em relação à evolução, a gente dá o nome de filogenia, né? E aí, por exemplo, quando a gente olha e observa uma água viva, a gente já consegue notar uma rede nervosa, né? Mas muito primitiva, mas ela já consegue ter um bom relacionamento com o ambiente. Procura comida, se esquiva de predadores. À medida que a gente avança na evolução aí dos animais, a gente consegue ver até a presença de um encéfalo primitivo e já a presença também de um cordão nervoso quando a gente olha para um plateuminto, né? Aqui eu coloquei a planária. Quando a gente chega lá nos anelídeos, olha que interessante, a gente já tem essas bolinhas que a gente está vendo aí, que são gânglios. A gente já tinha conversado lá na parte 1, que quando a gente fala de gânglios, é um local onde a gente abriga corpos das células do sistema nervoso, que são os neurônios, né? Então a gente já tem uma organização um pouco mais evoluída aí desse sistema nervoso. Quando a gente avança, olha que interessante, sistema nervoso central de um peixe. A gente já consegue perceber aqui, né, nessa região que seria, a gente fala da cabeça, a gente já consegue perceber a evolução das estruturas. E até um prosencéfalo, a gente dá nome de prosencéfalo, essa região um pouco mais nova, né, que vai abranger essas estruturas mais anteriores, que no nosso caso vai ser cérebro. Tá? Então, olha só, no peixe ele é assim ainda bem rudimentar, mas quando a gente chega nas aves, olha que interessante, o prosencéfalo, que vai ser o que a gente chama de cérebro, né, na nossa espécie, já é mais desenvolvido, mas ele ainda é lisinho, né, pequeno em relação ao nosso. Mas quando a gente observa, olha só que interessante, a região do cerebelo, lá no começo tinha contado para vocês que o cerebelo está relacionado à questão da motricidade, modulação dessa motricidade. E olha que interessante, né? Quando a gente vê as aves, já começa a ter que se apoiar em duas patinhas só. Né? Lá com relação aos peixes, os peixes não precisam, né, se apoiar, eles conseguem ficar ali nadando, tem todo o oceano em volta deles para garantir esse equilíbrio. As aves têm que fazer um planejamento de voo, têm que fazer aterrissagem, então já tem ali um recrutamento muito mais complexo de estruturas motoras. Então a gente percebe que o cerebelo nesses animais ele é mais desenvolvido. Quando a gente chega, né, na nossa espécie, olha que interessante, nossa parte que a gente chama de prosencéfalo, essa parte mais nova do sistema nervoso central, que se desenvolveu muito na nossa espécie, ela teve que inclusive se dobrar. A gente percebe que formou um tanto de minhoquinha, né? Por quê? Porque esse tecido, né, do nosso sistema nervoso central, ele se desenvolveu tanto, principalmente essa parte anterior aqui, dedicada à motricidade mais elaborada também, teve que se desenvolver de tal forma que ele precisou fazer convoluções, dobraduras, para conseguir caber na mesma cabeça óssea que nós temos, né? Senão a gente ia ter que ter um cabeção para conseguir caber tanta massa de tecido nervoso, né? Mas por que a gente conseguiu toda essa evolução com relação ao crescimento do nosso sistema nervoso? Porque nós tivemos a bipedestação, né? Então, quando a gente compara, por exemplo, o nosso sistema nervoso com o sistema nervoso de primatas, né? Que ali eles ainda utilizavam os 4 apoios, a gente vê uma diferença. Então, com relação à filogenia, né? A essa evolução, quando a gente libera, né? A gente ganha a bipedestação e libera os membros superiores para fazer a relação com o ambiente, a gente então aumenta muito o leque de movimentos, né? Esse refinamento das nossas ações. Veja bem, a gente faz pinça, trípode, né? Consegue escrever, manejar um bisturi, né? Tocar instrumentos. Todas essas ações que a gente acabou desenvolvendo teve um reflexo grande porque a gente estava precisando de arrumar massa
né, encefálica que pudesse fazer a manipulação desses dados, né, pudesse fazer então a elaboração dessas informações e dar essas respostas mais elaboradas. Por isso nós conseguimos uma massa encefálica maior e teve que acabar se dobrando para caber na nossa cabeça óssea. Quando a gente fala, então, da parte de ontogenia, de desenvolvimento, né? Quando a gente é lá, óvulo e espermatozoide, que vai acontecer, então, a fusão dessas duas células, né? De pai e mãe. E a gente tem, então, uma etapa de desenvolvimento até a formação do nosso sistema nervoso, tá? A gente lembrando, então, aqui, né? Que a gente vai passar por uma fase de mórula, onde é só uma massa de células. Essa massa de células ganha uma cavidade central. Essa cavidade central vai sendo invadida por líquidos. Esses líquidos estimulam essas células a se diferenciarem, né? Essas células começam a se diferenciar em uma parte que vai ocupar a extremidade do nosso organismo e uma parte que vai ocupar o interior, né? Quando a gente chega nessa fase, que a gente já pode chamar de gastrulação, fase de gástrula, a gente evolui para a fase de neurulação, que é onde a gente vai desenvolver o sistema nervoso. Vocês percebem aqui, ó, que essa bolinha aqui, que era então o comecinho de tudo, aquelas células então se replicando ali, né? E formando esse início do nosso desenvolvimento, ela ganha então um espessamento, essa parte mais externa das células, forma o que a gente chama de placa neural, tá? Então essa placa neural, à medida que a gente vai avançando no desenvolvimento intrauterino, ela forma então uma dobradura, né? Essa dobradura a gente tem uma parte então que seria central e aqui essas cristas, né? À medida então que a gente avança, essa dobradura vai formar, ela vai se fechar, formando o tubo neural, né? Esse tubo neural, ele vai ser então o formador, o precursor do nosso sistema nervoso central, tá? E essas duas cristazinhas, né, que ficaram ali para conseguir fazer o fechamento do tubo neural, a gente vê aqui nessas estruturas aqui mais embaixo, né, que eu coloquei para a gente poder seguir esse raciocínio. Olha que interessante, essa placa neural, que seria aqui, nessa região do ectodermo, né? Essa região, então, ela se dobra, essas pregas neurais, elas vão se convergir, né? Então, o tubo neural se fecha, a gente consegue ver a presença, então, do ectoderma formando o sistema nervoso central por meio do tubo neural e sobram como se fossem aqui pequenos aglomerados de células que a gente dá o nome de crista neural. Essa região, gente, da crista neural, ela vai ser então responsável pelo surgimento das estruturas do sistema nervoso periférico, tá? Lembrando também que nós vamos estar associando essas estruturas neurais à formação da retina e da glândula suprarrenal. Então, nós vamos ter um grande acúmulo de células nervosas nessas duas regiões. Mais para frente, nós vamos ver a importância disso e o impacto disso na nossa relação aí com o ambiente, tá? Então, quando a gente fala dessa questão do desenvolvimento do sistema nervoso, a gente lembra dos folhetos embrionários, né? Que a gente vai ter ectoderme, mesoderme e endoderme. A endoderme formando ali umas estruturas mais internas, como aparelho digestório, como aparelho respiratório. A mesoderme formando a parte muscular, parte de tecido conjuntivo, uma parte da nossa derme e alguns outros elementos, como vasos sanguíneos, mas também a parte do ectoderma, que é a parte mais externa, o que vai justificar, quando a gente pensa melhor, a parte externa do nosso organismo tendo, então, a relação com o ambiente, né? Então, essa parte de relação com o ambiente, ela se especializou de tal forma a criar órgãos que ora ficam protegidos, né? E outros nem tão assim protegidos no nosso corpo, para que a gente estabeleça essa relação, capte informações e mande, então, para o nosso interior, para que a gente possa processar. Então, lembrando, né, que esse ectoderma, esse folheto mais externo, ele forma epitélios, onde vai ter a nossa pele, e epitélios também na parte interior. Por isso que a gente consegue perceber alterações no interior do nosso corpo,
porque é uma parte que desenvolveu, né, esses revestimentos dessas estruturas internas e também acompanhou levando o sistema nervoso para esses locais. Então a gente consegue perceber o meio externo e o meio interno por meio desse desenvolvimento embrionário tão especializado, né, que essas células que seriam lá células tronco, elas acabam se comprometendo com as células mais especializadas, né? Então, células tronco, elas vão ser lá no início totipotentes, né? Essas totipotentes conseguem fazer um novo ser vivo e também consegue fazer placenta, né? Quando a gente tem, então, as outras células a partir do nosso processo aí evolutivo da nossa embriologia, as células elas vão ficando cada vez menos capacitadas de se desenvolver em células tão diferentes, né? Então, as células que a gente encontra nessa região da ectoderme são aquelas que conseguem se diferenciar nessas estruturas que eu falei com vocês, a parte epitelial e algumas outras, e no sistema nervoso. Ok? Quando a gente vem então falando que a gente teve um tubo neural, né, e uma crista neural, como a gente vai primeiro abordar o sistema nervoso central, vamos ver como que esse tubo neural, que acabou, que vai formar o sistema nervoso central, como que ele se desenvolve. Então aqui, ó, na esquerda, a gente tem a presença desse tubo neural e à medida que a gente avança, né, no desenvolvimento embrionário, vão se formando pequenas vesículas, né? É como se ele ficasse gordinho em algumas regiões. Então, é o tubo neural ganhando, então, algumas vesículas. A gente vai chamar, então, de vesículas cerebrais primitivas e, então, depois as secundárias. Então, a gente, no desenvolvimento dessas vesículas primitivas, nós vamos ter uma formação do prosencéfalo, que nós já conversamos, ele vai ser responsável por essa região mais nova, né? Que a gente fala, porque mais nova quando a gente considera a parte evolutiva, lá dos primatas não era tão evolutiva. Então, na parte dos hominídeos, por isso que a gente fala que é mais nova, que na nossa espécie ficou mais desenvolvida. Então, depois a gente tem o mesencéfalo, que seria uma região mediana, e o rumbencéfalo. Essas estruturas vão passando, né, por desenvolvimento, e aí o telencéfalo a gente já consegue perceber que o prosencéfalo, ele levou à formação do telencéfalo e diencéfalo, igual nós vimos lá no comecinho da divisão anatômica, né? Inclusive a gente percebe aqui, ó, a presença da retina sendo formada também, né? O mesencéfalo, curiosamente, ele vive como mesencéfalo até hoje, nós vamos estudar isso. E a parte de metencéfalo, que vai ser responsável por formar a ponte e o cerebelo. A ponte é uma parte do nosso tronco encefálico e o cerebelo é aquela estrutura que eu tinha comentado com vocês, que vai estar mais relacionada à modulação de motricidade. E aqui o mielencéfalo, que vai formar o bulbo. O bulbo é a última parte do nosso tronco encefálico. E também a medula espinal, né? Nós já vimos que às vezes aparece aí na área da saúde, crianças com meningomielocele, né? Então, quando a gente fala esse mielo, a gente lembra de medula, tá? Então, essa vesícula, né, que está formando o mielencéfalo, consegue formar, então, o final do tronco encefálico, que é o bulbo, e descendo, então, formando toda a medula espinal. E aqui um esquema, né, representando, então, como que fica esse sistema dessas vesículas que se desenvolve à medida, então, que o bebê avança, né, para a situação ali peri e pós-natal. Ok? Aqui eu coloquei um esqueminha só para caso, né, vocês precisem retornar nesse conteúdo para lembrar, então, a formação de prosencéfalo, mesencéfalo, do rombencéfalo e da medula espinal, ok? Então, por aqui eu vou ficando com essa parte da formação, né, da embriologia do sistema nervoso e nos próximos vídeos a gente continua aprofundando. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Peço que vocês se inscrevam no canal e deixem um joinha. Até a próxima!